Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta terça-feira. Pedro Lourenço falando sobre a busca do Cruzeiro por reforços no mercado. Meia atacante descartando sondagens que recebeu na janela, está nos planos do Cruzeiro e quer mostrar serviço ao técnico Leonardo Jardim. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vou começar aqui com uma informação importante, porque o Cruzeiro, ele definiu a questão da biometria facial. A abertura do cadastramento da biometria facial de torcedores, que vai ser agora uma obrigação. Os torcedores vão precisar do cadastro facial para acessar o Mineirão e essa nova norma passa a valer já no jogo contra o Grêmio. Então, o torcedor pode acessar aí a plataforma nesta quarta-feira, suacara.cruzeiro.com.br. A plataforma é gerida pelo Mineirão e vai realizar o registro da biometria facial de cada torcedor, garantindo a sincronização nas catracas do estádio para as partidas do Cruzeiro. Então, a partir desta quarta-feira, suacara.cruzeiro.com.br. Biometria facial nos jogos do Cruzeiro a partir do jogo contra o Grêmio no Mineirão. Fique atento aí a todo mundo, porque tem a janela de abertura para fazer o cadastro. O pessoal tem que ficar de olho aí no site suacara.cruzeiro.com.br. Uma outra informação é que hoje o Lucas Silva antecipou a volta aí aos treinos, hein? Ele foi à Toca da Raposa 2, vai nos próximos dias também. A reapresentação somente na sexta-feira, mas o Lucas Silva que está ainda mais envolvido, né, com todo esse projeto, uma liderança altamente positiva, confiança absoluta do técnico Leonardo Jardim e ele retornando aí às atividades, antecipando esta reapresentação. Cada jogador, ele foi para casa com um exercício para fazer. E todo mundo ali mostrando o GPS, né? No cumprimento aí dessas atividades, cada um do seu jeito, para que ninguém volte totalmente parado. Então, importante isso e cada atleta cumprindo esta rotina de treinamentos, seja onde ele estiver, e enviando para o clube o preparador Gustavo Chiroma, acompanhando toda essa questão dos atletas neste período de férias. Outra informação, Fabrício Peralta, ele viajou ao Paraguai para acertar os detalhes da transferência para o Cerro Porteño, um empréstimo de uma temporada. O processo de rescisão do contrato dele com o Atlético Paranaense já foi iniciado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, e aí o Peralta então se despedindo do Atlético Paranaense para tentar a retomada lá no Cerro Porteño. Outra informação importante, Rodriguinho. Trouxemos no nosso centraldatoca.com.br. O Rodriguinho recebeu algumas consultas nos últimos dias, incluindo do Atlético Paranaense, mas ele descarta uma saída neste momento, assim como o Cruzeiro descarta uma saída. O jogador está nos planos, ainda busca o seu espaço e o Rodriguinho quer retomar este espaço ou ganhar esta confiança aí nos treinamentos para que possa receber mais oportunidades. Então o atleta que veio aí livre no final da temporada assinou um contrato de 3 anos e é um jogador que continua nos planos do Cruzeiro para a sequência de 2025. Sobre mercado, o Pedro Lourenço, em entrevista à Tribuna de Minas, ele falou sobre os pedidos do técnico Leonardo Jardim, que bate com tudo aquilo que a gente já vem trazendo nos últimos dias aqui na Samuca TV. O Jardim tá querendo aí mais um zagueiro e mais 2 extremos, mas é um jogador pontual. Nós temos um plantel excelente, gostamos com um grupo muito bom, é só mesmo pontuais mesmo. Muito bem, tá aí então o Pedro Lourenço, prioridades do Cruzeiro. Um jogador para a zaga, um zagueiro canhoto e 2 jogadores para o ataque, principalmente a questão da beirada, um atleta que atue pela ponta esquerda para ser opção ali
ao Wanderson neste elenco do Cruzeiro. E o outro atacante pode ser de beirada também, mas a ideia é que tenha características ali próximas ao que desempenha o Caio Jorge no time do Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro vem conversando com muitos atletas aí no mercado, já tem todo um mapeamento. Assim que a gente tiver mais detalhes sobre nomes de jogadores que o Cruzeiro tende a buscar, claro que vai aparecer muita coisa também. Às vezes, nem sempre é o que o Cruzeiro vem negociando, então por isso aquele trabalho aí minucioso para apurar e para trazer sempre uma informação precisa para todos vocês aqui na Samuca TV. Ô Cirilo, vamos falar sobre esse assunto que foi manchete aqui da Turma do Bate-Bola, do Wallace. O Wallace, jogador de 30 anos, meio-campista do Cruzeiro, foi a maior contratação do Cruzeiro na temporada passada, chegou no meio do ano, chegou depois de uma pequena lesão que ele teve no joelho, passou até por uma cirurgia também não tão importante assim, ainda no futebol italiano. Na época, com o técnico Fernando Diniz, teve algumas oportunidades, terminou o ano em baixa, terminou 2024 em baixa, especialmente por aquele jogo da Copa Sul-Americana, e nessa temporada sempre tentando se recolocar na equipe do Cruzeiro. O que acontece? Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, há um entendimento da comissão técnica e do próprio jogador que há um caminho para evolução. Então, por mais que tenha chegado alguma coisa de sondagem do Grêmio, querendo contratar o jogador, querendo buscar a contratação do atleta, o Cruzeiro disse não. O Cruzeiro não topou nada. Por quê? Porque há um entendimento que o Wallace pode ser um jogador importante. Primeiro, pela questão de carreira, né? A carreira dele não dá para jogar no lixo. A carreira dele até agora, o que ele já fez no futebol. E o Cruzeiro acredita que pode sim recuperar o atleta para que ele tenha bons jogos com a camisa do time celeste. Jogador de meio campo toma cartão, jogador de meio campo fica de fora de confrontos, então é importante ter um atleta com essa experiência para onde o Cruzeiro quer atuar. Eu falava, Cirilo, semana passada, dessa maratona do Cruzeiro de jogos. O Cruzeiro tem muitas partidas no mês de julho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Se você for contabilizar esses jogos todos, 1, 2, 3, 4, 5... 6 jogos, estou colocando os oficiais, né, sem os amistosos. Então, é importante ter elenco e pelo que foi investido, o Cruzeiro sabe que é difícil chegar a uma proposta desse valor, então é importante ter o atleta no grupo, blindar o jogador, dar o maior estímulo que ele puder em treino, também na parte psicológica, mostrar a confiança no atleta para que ele possa render dentro de campo. Essa é a ideia. Ah, mas o empréstimo pagando salário, esquece. Não sai desse jeito. O Wallace não deixa o Cruzeiro em hipótese alguma. Informação também que eu pude apurar lá dentro. Cirilo. Informação importante, porque o Wallace foi uma contratação importante, né? E eu não considero o Wallace um erro da diretoria do Cruzeiro, longe disso, porque é uma contratação que eu também faria. Com absoluta certeza eu faria. Se eu tivesse a oportunidade de buscar o Wallace no mercado, buscaria o Wallace, porque é um jogador que todo mundo queria nas últimas janelas, isso é fato. Palmeiras queria, Flamengo queria. Atlético quis. Me lembro do Atlético falar o nome também do Wallace. Todo mundo tentou trazer o Wallace de volta. O Cruzeiro buscou, conseguiu, não rendeu. Vou dizer que não acredito mais que o Wallace não vai dar certo. Não vou dizer isso, porque a carreira dele até recentemente mostrou um bom desempenho. Tomara que seja o cara que consiga dar a volta por cima aí nesse segundo semestre. Vamos dar mais uma ficha aí pro Leonardo Jardim, porque ele já fez muita coisa boa nesse período até aqui, né, Pansieri? Fez, e as sondagens que apareceram todas de empréstimo aí não vai realmente liberar esse jogador, não. Ô Cirilo, deixa eu só terminar aqui as informações, porque o Cruzeiro tem, então, a reapresentação marcada para sexta-feira, e aí os trabalhos recomeçam na Toca da Raposa para a intertemporada. A intertemporada que vai ter, obviamente, também essa Vitória Cup, Cruzeiro embarcando no dia 2 para o Espírito Santo, no dia 3 tem um duelo contra o Defensa e Justiça às 8 da noite, confirmando 8 da noite, falei mais cedo 8h30, não, 8 da noite, esse duelo com o radinho e a imagem aqui na Itatiaia, e o duelo contra o Banfield no dia 6 também, no radinho e com imagem. Esse jogo às 4 horas da tarde vai ser um torneio preparatório do Cruzeiro para a retomada do Campeonato Brasileiro. Tem um confronto no dia 3 de julho contra o Grêmio, esse jogo no Mineirão, com aquela questão do Marlon. Cirilo, a verdade é essa, mais de R$1 milhão que o Grêmio teria que pagar para o Marlon jogar. Ou se não, antecipar a grana de um contrato que tem de 20 jogos, ele já fez 10.
sinceramente tá com a cara que o Marlon não vai jogar. O Grêmio acho que não vai fazer esse investimento e aí o Marlon fica de fora dessa partida porque é um jogador do Cruzeiro emprestado ao time gaúcho. Cirilo. Emerson Pansieri com notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH, depois de uma longa pausa de entrevistas, afirmou sobre reforços, trouxe novidades importantes. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Leonardo Jardim está querendo mais um zagueiro e mais 2 extremos, mas serão contratações pontuais. Nós temos um plantel excelente, estamos com um grupo muito bom. Então, torcedor do Cruzeiro pode aguardar por mais 3 contratações. Porém, você não deve imaginar a chegada de reforços muito caros ou gigantes. A avaliação interna é de que o Cruzeiro já tem bons nomes e precisa desses acréscimos para ter também um elenco de qualidade para que a reposição dos titulares não seja tão deficitária. Os nomes têm sido mantidos em sigilo e o Cruzeiro vai se utilizar dos conhecimentos de um novo scout recentemente contratado por indicação do Leonardo Jardim para encontrar as melhores soluções no mercado. Pansieri, você destacou em manchete que o Ronaldo elogiou o Pedro Lourenço. O Pedrinho tá de bola cheia com o fenômeno? Tá sim, Thiago, tá sim. O Ronaldo participou do canal do Denilson, né? O Denilson Show. E ele entrevistou o Ronaldo. Entre os assuntos, obviamente, teve o assunto do Cruzeiro. E aí eu vou abrir aspas aqui pro que ele disse. Inclusive tem matéria no nosso itatiaesporte.com.br. Fizemos uma gestão muito sustentável e responsável no Cruzeiro durante 2 anos e meio. Olha, foi complicado. Pegamos uma dívida de 1 bilhão e 200, diminuímos a dívida na metade, aprovamos a recuperação judicial, colocamos o clube nos trilhos novamente e saímos da 2ª divisão, que estávamos há 3 anos. É questão de tempo que o Cruzeiro domine o futebol brasileiro, porque o Pedro é agressivo, é muito bom, o líder apaixonado pelo clube. Acertei muito na pessoa que escolhi para vender e o Pedrinho sempre esteve comigo desde o início. Foram as palavras do Ronaldo, deixando bem nítido, né, Thiago, que é algo que a gente falava sempre. O Pedrinho foi um apoio pro Ronaldo em certos momentos dessa gestão do Ronaldo. Por exemplo, ali na reforma da Toca, que começou lá atrás com o investimento que o Pedrinho fez ao Cruzeiro, que o Pedrinho colocou essa grana no Cruzeiro. Então hoje, quando fala de modernização da Toca da Raposa, infraestrutura legal, os atletas elogiando, colocando a Toca como um dos mais modernos do mundo, também já tinha esse papel do Pedrinho lá atrás. E agora o Ronaldo só ratifica tudo aquilo que nós já meio que sabíamos desse papel do Pedrinho no trabalho do Cruzeiro, Thiagão. Agora, falando em Toca da Raposa, tudo pronto pra receber a galera. Vai voltar o Cruzeiro aos treinamentos, Pansieri? Dia 27, sexta-feira, a turma tá de volta, intertemporada do Cruzeiro, para esse compromisso da Vitória Cup. Jogo no dia 3 contra o Defensa e Justiça, jogo no dia 6 contra o Banfield. É o Cruzeiro na intertemporada. Será que pro meio do mês vai ter Matheus Henrique, hein? Utilizando lá, tá treinando. Acho que é um jogador que vai ser um baita do reforço, viu, Thiagão? Boa, Emerson Pansieri. Ô, Ale Oliveira, deixa eu te falar uma coisa, Ale. Oba. Você que é próximo ao Mateuzinho, caseirinho, eu diria. Como é que tá o Matheus Henrique se preparando pra voltar? Muito animado, viu? Eu vou te falar que ele passou bem por esse período. Cada um tem um tipo de reação. A dele foi focar demais, né, no seu retorno, né? Com uma entrega absurda, justamente para que conseguisse antecipar. E tá com muita saudade de fazer o que ele mais gosta, que é jogar bola, né? Então acho que ele ainda vai voltar com mais apetite ainda, já que é muito bom jogador, vinha sendo jogador desde a chegada dele, né? Pro Cruzeiro. Eu acho que, claro, tem jogador que é mais técnico, tem outro que é mais raçudo, tem outro que é mais goleador, mas acho que ele foi o mais regular de todos. Muita gente vai falar assim, pô, você tá louco. Provavelmente, né? Mas Caio Jorge é um cara muito decisivo, mas ele não foi tão regular quanto o Mateuzinho, nosso pequenino gigante anão. Há tanto tempo, né? Ele vem quando tava em campo já há bastante tempo. Ô, Natilza, calma com o Matheus Henrique ou já chega pra brigar por titularidade, hein, Nath? Se fisicamente estiver bem, tecnicamente chega para brigar por titularidade. Agora, essa disputa não vai ser fácil, né? Porque ele volta num meio-campo do Cruzeiro muito encaixado. Isso é uma má notícia? De maneira nenhuma. Boa notícia para o técnico Leonardo Jardim, que se vê com alternativas. Com certeza tá
observando, né, o Matheus Henrique, analisando a forma também como ele pode contribuir. Lembrando que é muito importante você ter mais do que 11 jogadores ali, você ter alternativa, repertório. Às vezes o Matheus Henrique vai se encaixar para determinada situação de jogo, às vezes ele não começa jogando agora, mas ele vai se encaixando ao longo das partidas, numa situação específica, na ausência de alguém. Essa disputa com o Lucas Silva, num primeiro momento, talvez com o Christian, se ele se adaptar a jogar um pouco mais aberto ali pelo lado direito, mas tecnicamente ele se coloca como um titular. Ô Pansieri, 12h26, notícia de última hora, deram um golpe no Gabigol? Que história é essa, o Gabriel Barbosa, o Gabigol? Passaram a perna no Gabi? Olha só, Thiago, matéria também que tá no nosso itatiaesporte.com.br e é interessante, né, pra gente explicar o que aconteceu com o Gabigol. Hoje, ele tá no Cruzeiro, mas o Gabigol teve 938 mil reais desviados quando atuava pelo Flamengo. O último clube, né, que o Gabigol jogou, veio do Flamengo pro Cruzeiro. E a outra vítima, Thiago, foi o Kahneman, zagueiro Kahneman do Grêmio. E essas informações são da TV Globo. O caso veio à tona nesta terça-feira. As polícias civis de Rondônia e Paraná, eles iniciaram essa operação chamada Falso 9, com o objetivo de desmontar um esquema que culminava no desvio do salário de jogadores do futebol brasileiro. Uma instituição financeira também foi vítima dos golpes que ultrapassam mais de R$1 milhão. E aí o Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que trata-se de um esquema de estelionato milionário. O relatório total conta com 33 mandados judiciais expedidos, sendo 22 de busca e apreensão domiciliar, 9 de prisão preventiva e 2 de prisão temporária. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Almirante Tamandaré, no Paraná, Cuiabá, no Mato Grosso, Curitiba, no Paraná, Lábrea, no Amazonas e Porto Velho, em Rondônia. As polícias civis de Amazonas e Mato Grosso também auxiliaram na ação. Ou seja, o Gabigol perdeu uma grana por conta de um esquema criminoso e a polícia descobriu. E agora, certamente, esse caso vai ganhar repercussão, vai ter que ter audiência, julgamento. O bicho pegou pros vagabundos, pros bandidos. Primeiro, a polícia é sempre criativa com o nome da operação, né? Operação Falso 9. Isso é maravilhoso. Operação Falso 9. E aí, ô Nath, se conseguiram levar do Gabigol, minha filha, R$1 milhão, imagina nós. Já tiraram dos aposentados, agora do Gabigol. Vou te falar, viu, Nath? Quase R$1 milhão levaram do homem. Tem que ficar ligado. Ô, Nath, tá tudo em dia aí, tá caindo certinho, né, Nath? Uai, eu já peguei meu celular aqui, não tem muita coisa não, mas o que tem eu já entrei aqui pra conferir, porque já acho que é pouco, né, Thiago? A gente tem que contar cada pouquinho. Agora, eu fico pensando, né? Um dinheiro tão grande desse, um patrimônio tão grande, enfim, né? São tantos bens, eles conseguem acessar documentos falsos, aí pede portabilidade do salário, consegue fazer essa transação e ninguém confere nada, né, Thiago? Ninguém checa nenhum dado, ninguém checa nenhuma transferência, enfim. Os caras são realmente muito profissionais e tiram de quem tem muito, que aí geralmente essas pessoas levam mais tempo pra sentir falta, né? Mas um absurdo. E o nome da operação realmente sempre muito criativo. Ô, Thiago, olha só como é que a Nath, ela foi no ponto certo. Os criminosos abriam as contas bancárias com documentos falsos e dados de jogadores de futebol, inclusive aí o Gabigol. Pouco tempo depois, eles solicitavam a portabilidade do salário do verdadeiro titular dos dados para essa conta, que era uma conta fantasma, né? Uma conta fraudulenta. Assim que os valores eram recebidos, os golpistas pegavam e transferiam dinheiro para outras instituições financeiras, compravam produtos, serviços, faziam saques em caixas eletrônicos, dificultando então esse rastreamento que a polícia foi lá e descobriu, Thiagão. Ainda bem. Não vai fazer falta não, uma milha. Ainda bem que de vez em quando é bom ser pobre, né? Porque não... Ninguém tem nada pra tirar. Você não vira alvo de nada disso, né? Abre o extrato do Ale aqui agora, só vermelho. Isso vermelho. porque você tá me devendo, seu cachorro. É capaz de cair algum e sumir rapidamente. Verdade. Também. Meio-dia, 29 minutos. Abre o olho, Gabigol, abre o olho. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que é o terceiro que mais faturou com bilheteria no Campeonato Brasileiro, número que me chama bastante atenção. Se a gente levar em conta apenas o valor líquido, descontando impostos, taxas e tudo mais, dá para assegurar que a torcida garantiu ao Cruzeiro 9 milhões e 700 mil reais depois de 6 partidas como mandante. A média de arrecadação líquida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro tem sido de 1 milhão e 600 mil reais, número bastante interessante.
Somente o Corinthians e o Flamengo foram capazes de faturar mais. O Flamengo tem uma receita líquida com bilheteria de 12 milhões de reais contra 10 milhões e 400 mil do Corinthians. Importante registrar também que o Cruzeiro em 2025 tem arrecadado o dobro na comparação com o Cruzeiro da temporada passada em relação à bilheteria. A média de faturamento com bilheteria nos Jogos do Brasileiro do ano passado era de 800 mil reais por partida. Só para completar aquela comparação importante, o Atlético aparece no 9º lugar entre os clubes que mais arrecadaram com bilheteria no Brasileiro de 2025. São 3 milhões e 200 mil reais, uma arrecadação 1/3 na comparação, 33% na comparação com o que o Cruzeiro arrecadou, Raposa faturando 3 vezes mais.